Oi, gente. Boa tarde. Eu quero compartilhar com vocês... Quero compartilhar com vocês uma reflexão. Ontem eu fiz um vídeo e pediram para falar sobre desapego. Oi, Roberta. E inicialmente para falar sobre flores, né? Florais para desapego. Mas eu, hoje pela manhã, atendendo aqui no consultório, estava refletindo, né, a respeito, com os atendimentos da manhã e no meu horário de almoço, refletindo sobre o papel da terapia e o que esse papel, né, essa função de fazer terapia tem a ver com o desapego. A importância também do desapego na nossa vida. Então, dois papéis aí importantes, o desapego e a terapia. Então, o que é a terapia? Né? O que eu faço no meu papel de terapeuta? De que forma a terapia se estabelece aqui nesse espaço, né? E nesses processos das pessoas que me procuram. Há muito tempo atrás eu dizia assim para os meus pacientes: a terapia, o papel do terapeuta às vezes é lanterna e às vezes é espelho. Então, às vezes é iluminar o caminho para ver onde tu está percorrendo, para saber se realmente é por esse caminho que tu gostarias de percorrer. E às vezes é estampar como tu tá reagindo. Oi, Sabrina. Como tu tá reagindo, como tu tá conduzindo o teu próprio caminho. Mas quando eu falava do papel de lanterna do terapeuta, eu acho que hoje eu tenho uma visão mais madura ainda desse papel de lanterna. E eu percebo que o mais gratificante de fazer com os meus pacientes é que iluminar não é o caminho, é iluminar dentro deles. Essa lanterna não é no externo, no exterior. Também saudade, Sabrina. É iluminar no interior, porque as respostas estão sempre dentro deles. Então, quando eu percebo assim, e ao longo dos anos eu fui percebendo isso, e cada vez é mais gratificante perceber que encontrar um paciente ou falar com um paciente numa rede social, um ex-paciente, né? Oi, Fernanda. E perceber que, de certa forma, ele continua trilhando aquele caminho que plantamos, né, na terapia. Mesmo que ele não esteja mais comigo, mesmo que ele não esteja mais em acompanhamento terapêutico. Oi, Lucas. Então, eu percebo que o meu papel de lanterna não era realmente o iluminar o caminho, era iluminar dentro deles e ensinar. Esse insight veio hoje. Ensinar que eles busquem e iluminem as respostas dentro deles. Dentro deles. Esse é o grande diferencial. Acho que é por isso que eu adoro e não planto que pacientes fiquem dependentes de mim. Eu não priorizo. Eu sei que alguns colegas de trabalho acabam conduzindo o seu trabalho nesse sentido e os pacientes se sentem dependentes. Oi, Nelson. E então, com algumas reflexões desde ontem, assim, isso vem permeando a minha mente, né, as minhas reflexões. E aí a questão do espelho. Vou mostrar para vocês, eu estou estudando constelação familiar. E hoje eu fiz uma constelação familiar, eu tô sem os meus bonecos, porque a constelação familiar que eu tô estudando é com bonecos. Eu não sei se um dia eu vou aplicar uma constelação familiar com grupos e com pessoas, mas ainda não tenho os meus bonecos, eu fiz com post-its. Tá aqui a constelação familiar que a gente montou hoje pela manhã num atendimento. E só o fato de colocar ali os post-its, de observar o campo junto com o paciente, clareou, fez a função espelho. Ele saiu da consulta e continuou refletindo. Uma meia hora depois me mandou ainda um áudio dizendo: Lauren, realmente. Ou seja, aquilo estampou, aquilo ilustrou, como se pintasse um quadro do cenário que a gente já estava percebendo na vida desse paciente. E aquilo clareou de uma tal forma que agora ele sabe melhor como agir. Então, quando eu mostro algumas coisas nesse sentido e que o paciente percebe que a resposta está dentro dele, não sou eu que tenho varinha mágica, não sou eu que tenho as respostas, e principalmente quando eu percebo que eu encontro um paciente, um ex-paciente, que às vezes estou há 2 anos sem falar, até mais tempo,
e eu percebo que ele continua naquele caminho, que ele continua sabendo usar a sua lanterna para buscar no seu interior as suas respostas, isso é o mais fantástico de tudo, né? E aí, fazendo o link com relação ao desapego, que sim, estamos num momento onde precisamos desapegar muitas coisas. O quê? Quinquilharia? Não só. Não só. A quinquilharia ou o acúmulo não só de coisas materiais, mas de sentimentos. Por que não dizer de relações? Ou melhor dizendo, de papéis que assumimos ao longo da vida. Quantos papéis tu tens hoje sobre a tua responsabilidade que tu assumiu que não é teu papel? E aí a constelação familiar fala sobre algumas leis dos sistemas, né? Leis sistêmicas, como por exemplo a lei do pertencimento. A que tu pertence hoje? Ou o que tu desejas pertencer? Nessa dinâmica de constelação familiar hoje, ficou nítido, claro, estampado, mais óbvio do que não, mais transparente do que não sei o que, um membro desse sistema que estava clamando: pelo amor de Deus, me enxerga, pelo amor de Deus, me inclui nesse sistema, eu pertenço a isso. E o meu paciente não percebia. Não percebia de que forma ele estava negligenciando esse papel, esse membro que estava clamando pelo pertencimento de direito. Papel pertencente de direito. Se a gente vai pensar, amigos, fica mais fácil a gente pensar primeiro por um círculo maior. Amigos, quantos amigos tu mantém que é por obrigação ou que é por função realmente, por gratidão? Quantas amizades a gente não tem que desapegar? Amizades, né? Quantos ciclos a gente não tem que encerrar às vezes? Isso para não dizer família, né, gente? Porque família é o nosso sistema, mas em algumas relações familiares a gente tem que ter um certo distanciamento. Em determinados momentos da vida, a gente tem que desapegar da gente mesmo, tá? A gente morre todos os dias. Aquela que eu era ontem morreu quando eu dormi. E despertou hoje pela manhã uma nova Laure. Oi, Aline. Então, será que a gente carrega esse peso excessivo ou tá disposta a realmente deixar para trás? E o deixar para trás não é desconsiderar, é seguir o caminho. Precisa morrer a criança para nascer o adolescente. Nós precisamos matar o adolescente que existe em nós para assumirmos o papel de adulto. Oi, Mari. Então, quantas coisas de nós mesmos, quantos pedacinhos de nós mesmos a gente tem que desapegar no passado? Isso para não falarmos em mosaico de vidas passadas, né, Aline? Quantos pedacinhos nossos de vidas passadas nós mantemos, nós trazemos, nós carregamos com um peso excessivo até hoje, estamos sintonizados até hoje desnecessariamente. De novo, é para rechaçar, é para botar no lixo, negar? Não. É para agradecer, é para reconhecer, isso faz parte de mim, mas agora tem um papel coadjuvante, tá? Tá lá atrás, ó, é meu cenário, é meu fundo, é meu pano de fundo, mas não sou eu. Eu tô aqui. O meu ideal tá aí, ó, sempre à minha frente. Meu futuro, a minha versão ideal. Eu tô indo pra lá, eu tô me dirigindo pra lá. Pra me dirigir lá, eu vou conseguir? Quanto tempo eu vou levar para dar 3 passos que seja carregando um monstro de apegos? Não vai retardar o meu processo de evolução? Não é claro, óbvio isso? E por que, Cristo, a gente insiste no apego a papéis, funções e pesos excessivos que a gente carrega na mochila? Por quê?
Porque somos tão teimosos às vezes. Para não deixar você sem flores, não peguei os livros para falar extremamente sobre o desapego com relação às flores, tá? Mas vamos falar desse perfil, deste papel adotado, um perfil constipado, que a gente chama, que é apegado, né? Chicory é uma flor de Bach, é um floral de Bach que trabalha muito essa questão do se permitir não ter o controle excessivo de tudo. Por quê? A pessoa apegada, eu vou dizer a pessoa totalmente, um perfil bem chicory, tá? Aquela mãe que faz tudo pelo filho. Ai, que mãe amorosa, cuidadosa, zelosa, maravilhosa. Mas aí o filho sai pra balada, sei lá. E aí no domingo, que ela queria muito ir à feira, o filho não levou ela, porque estava dormindo depois da balada. E eu faço tudo por ele. Nossa! Eu me descambo da China para atender o meu filho quando ele precisa. Eu só queria ir à feira. Por que tá chovendo? Por que ele não me levou à feira? Aí cobra, né? Então é um apego a esse controle. Poxa, é meu filho, mas se ele tem um papel, escolhas e tá vivendo alguma situação de que, bom, já não faz mais tão parte do ninho, não precisa tanto de mim, que bom, deixa ir. Deixa ir. Deixa fazer suas escolhas, deixa escolher que horas ele quer acordar no domingo. Não. Aí o papel é apegado. Então essas pessoas geralmente elas têm um intestino desregulado. Como? Preso ou solto. Ou é muito preso, ou é muito solto. Porque, claro, elas são tão apegadas a padrões, a pensamentos, a comportamentos, que às vezes precisam soltar em algum momento, né? Então, o intestino. O que o intestino armazena? Coisas que o nosso corpo já não aproveitou mais. É o lixo do nosso corpo. Os nutrientes importantes para a nossa sobrevivência, para a nutrição das nossas células e do nosso corpo em geral, nós já selecionamos. Então, por que manter isso? Ou, por que rechaçar tanto esse lixo? Não, eu não quero mais esse passado, isso não faz parte de mim. Não, os dois são dois extremos que não são saudáveis. Então, o chicory é a flor mais, assim, que pulou mais na minha mente quando pediram para falar sobre desapego. O deixar ir. Uso chicory também, e falei num vídeo anterior, quem não assistiu, tem um vídeo sobre florais para gestante, por exemplo, onde eu falei que chicory é muito interessante recomendar para uma gestante, seja ela de primeira viagem ou não, porque a mãe precisa reter o bebê 9 meses no útero, mas depois precisa saber deixar ir, saber deixar fluir. Principalmente para aquelas mamães que desejam parto natural, parto normal. Né? Então o chicory é a flor mais certeira com relação a essa questão de desapego. Se tu percebe que tu tem um padrão extremista, um padrão de funcionamento que não está confortável para ti com relação ao apego ou ao desapego excessivo, tudo tem que ter um equilíbrio. Então chicory. É isso aí, Sabrina. Eu digo assim para minhas alunas, tem umas flores que a gente precisa na caixa d'água, sabe? Preciso tomar banho com aquilo, porque não é possível. Isso aí, né, Aline? A gente é uns 8 ou 80. Por que a gente não olha? Então, voltando lá no início do vídeo, não sei se tu estava, Aline, falando sobre a questão da terapia, né? A terapia faz justamente isso. Quantas vezes estamos num extremo ou outro... Oi, Raquel, que não clareamos essa visão, não percebemos de que forma estamos estabelecendo o nosso papel na sociedade, nos nossos sistemas, na nossa família, de que forma? Às vezes está claro, gente,
essa função lanterna do terapeuta, ela precisa ser exercida com muita amorosidade, né? Porque também não adianta eu apontar a lanterna no teu olho e dizer, não tá vendo? Tá aqui. Não. Não. Tu não vai me ouvir dessa forma, tu não vai conseguir olhar pra ti, pra dentro de ti, apontar a lanterna pra dentro de ti, pra iluminar o teu caminho com amorosidade, se eu te ensinar a fazer isso dessa forma. Então esse é o meu papel como terapeuta. E acho que é por isso que gratidão. Eu tenho tanta gratidão por cada paciente que eu encontro, especialmente os ex-pacientes, porque eu percebo que seguem neste caminho, utilizando com maestria a sua lanterna para identificar dentro de si o caminho do equilíbrio, dentro de si as respostas. Porque eu sempre disse e vou repetir, como dizia minha avó, a 40ª vez que eu vou repetir. Eu vou repetir até morrer, né? As respostas não estão comigo. Eu não tenho varinha mágica. As respostas estão com vocês. Eu não sou dona da verdade. Eu não tenho verdade absoluta. Não retenho ela comigo. Graças a Deus, porque eu não quero ser apegada assim. Né? Mas ensinar eles o caminho, isso é o mais gratificante. Claro que cada dia que passa, cada vez que um paciente entra de um jeito e sai de outro do consultório, e que eu percebo aquele brilho no olhar, aquele ímpeto para sair por essa porta e agir e mudar a sua vida, claro que é gratificante, mas é muito, muito, muito maravilhoso perceber que nem tô mais do lado dele, não tô ali de bengalinha e ele segue fazendo esse caminho, ele segue trilhando esse caminho com maestria, com força. Não quer dizer que não caia, né? Não quer dizer que num momento ou outro não saia um pouquinho dos trilhos, mas sabe voltar sozinho. Isso é o mais maravilhoso de tudo, é o mais fantástico. Então, seja qual for o teu papel hoje, qualquer que seja o teu ofício, por exemplo, tá? Pensa em ti nos diversos papéis. Todo mundo tem diversos papéis. Eu, Lauren, filha, eu, Lauren, profissional, eu, Lauren, colega, eu, Lauren, esposa, eu, Lauren, mãe dos meus filhotes peludos. De que eu preciso me desapegar hoje? Qual é o comportamento que tá pesando aqui na minha mochila que eu já posso deixar ele como meu cenário, eu já posso deixar ele lá pra trás com gratidão? Sim, tem um pedacinho de ti aqui em mim, mas tá lá, com gratidão. Não carrego aqui com peso, né, excessivo. Reflete sobre os teus papéis, todos eles, todos os que tu exerce, todos os possíveis. Cunhado, cunhada, colega, aluna, todos eles. O que tu precisa reciclar nesses teus papéis? De que forma tu tá usando a tua lanterna? Todos temos. De que forma tu tá buscando as tuas respostas dentro de ti? Com amorosidade? Com julgamento? A ferro e fogo? E depois pede pro universo o quê? Suavidade? Será que a gente não sabe que inevitavelmente a gente vai ser julgado com a mesma severidade que a gente julga? Então cuidado com isso. Em primeiro lugar, veste a carapuça. Sabrina, Alice, desculpa, achei que era Sabrina, uma foto parecida. Eu já fui materialmente tão apegada. Ainda sou. E aí eu usava uma desculpa. Vou estender um pouco mais essa discussão aqui para a questão do material, porque é mais fácil a gente visualizar, né? É mais concreto. Por exemplo, eu usava uma desculpa maravilhosa. Eu adotei uma desculpa racionalmente perfeita. Eu venho de uma família quinquilheira. Meu avô tinha 2 galpões de garagem, onde ele tinha peças de parafuso e não sei o que, de todos os carros que ele montou e desmontou 500 vezes, porque era o hobby dele. E lá tinha tudo que tu pode imaginar.
Mas ele sempre precisaria. Um pote de margarina, não sei o que, pra fazer a mistura da tinta, tá. Aí eu dizia assim, o que errou a dose foi porque eu não saí organizada como a minha avó. Porque a minha avó também era quinquilheira, mas ela era organizada. Ela era uma pessoa que tinha uma organização de casa, de mente, de comportamento, que eu nunca conheci ninguém igual. Então eu dizia assim, não, tá tudo bem ser quinquilheira, desde que tu seja organizada. Tá tudo bem ser quinquilheira, afinal de contas eu vim de uma família quinquilheira. Não, gente. Não. Eu posso honrar, respeitar, amar essa avó, essa família quinquilheira. Mas eu não preciso repetir. Como deixar de ser quinquilheira? Então, foi um processo longo na minha vida, sabe, Raquel? E aí eu percebia, por exemplo, um apego excessivo à minha casa. A casa em si, como imóvel. Há muitos anos a minha família inteira me diz, vende essa casa não te atende mais, né, vai para um outro lugar, compra outra casa, enfim. E eu dizia, não. Ah, mas precisa reforma. Guardo desde a roupa que não serve até o potinho do doce. Eu já fui assim, Alice. Não te julgo, te digo que tem cura, trabalha isso com suavidade, utiliza a tua lanterna com amorosidade, tá? Mas é possível. Eu não sou, gente, eu não sou minimalista, tá? Não sou. Nossa, se o meu marido assiste esse vídeo, ele vai dizer, mas segue quinquilheira. Não, ele reconhece também que eu já sou muito mais desapegada do que eu já fui. Mas não sou e não sei se saberia conviver com aquelas famílias orientais totalmente minimalistas que tudo que elas têm cabem dentro de uma mochila. Não. Eu já viajei, inclusive, de mochila e até a minha mochila era mais pesada do que a da minha colega que viajou comigo. Então, assim, mas sim, eu fui reciclando, em primeiro lugar, comportamento. Realmente eu preciso disso. Oi, Simone! Eu já tava até sentindo tua falta. Realmente eu preciso desse comportamento. Então, com relação à casa, eu dizia assim, sim, precisa de algumas reformas. Sim, eu quero, por exemplo, não tem garagem na minha casa. Sim, eu quero uma garagem, eu vou fazer uma reforma. Mas o dia que eu tiver dinheiro, nem que eu bote a casa abaixo e construa outra, mas eu quero aqui. Aí é verdade. Isso tu gabaritou, Aline. A outra Aline agora. Tem uma Aline quinquilheira e uma que não é. Então, assim, eu dizia, não, o dia que eu tiver dinheiro eu boto a casa abaixo, eu construo porque eu quero aqui, porque eu moro aqui há anos, porque essa zona é muito boa, porque eu tinha milhares de desculpas e justificativas plausíveis. E aí toda a minha família, tá bem. Até um dia que eu percebi que realmente, gente, o meu ideal, a minha versão ideal que tá ali, no meu futuro, não cabe nesse lugar. Não cabe geograficamente nesse lugar onde se localiza a minha casa hoje. Então por que eu fico apegada, né? E aí, bota a casa à venda, né? E aí, universo, semana que vem eu vou ter casa à venda. Não, né? Não. Muitas coisas ainda são trabalhadas ao longo do processo e é muito importante. Então, é botar a casa à venda e botar uma placa e vender? Não. Coloca a casa à venda, começa a olhar as tuas coisas, os teus comportamentos, o que tu precisa desapegar. Começa a olhar diferente para as tuas roupas. Mas essa roupa representa não sei o que. Ok. Essa roupa eu tinha, só que não. É isso aí mesmo. Nem fala. É verdade. Eita. Me incluo nisso. E aí, por exemplo, eu tinha a roupa do meu casamento, eu tinha a roupa da minha formatura. Uma época eu fui para um casamento, fui convidada para um casamento e vesti a roupa da minha formatura e achei máximo. Meu Deus, ainda sirvo nesse vestido, tá ótimo. Eu não sou uma pessoa que eu vivo em vestido longo, eu não sou uma pessoa que eu vivo sendo convidada, não gosto, não sou eu que vivo em sociedade. Então eu não preciso ter 5 vestidos longos. Um belo dia eu olhei para aquele vestido e ele já não estava servindo em mim, porque eu já não tinha mais exatamente aquele corpo, não me sentia tão bem ao vesti-lo. Roupa
da formatura. Vai, roupa do casamento. O melhor foi o marido que eu mantive, né? O casamento pode ir. O vestido pode ir. Então, pode fazer outra pessoa feliz naquele momento, né? É o olhar que muda, gente. É o olhar que muda. Quando a gente consegue seguir o fluxo, sabendo que a gente está olhando para nossa versão ideal que está no futuro e não olhar para trás, não carregar aquele peso de trás como uma obrigação. Deixar lá atrás, mas sem rechaçar também é importante, mas com gratidão. Faz parte da minha história, foi importante para construir quem eu sou hoje, mas sigo o meu caminho. Tá? Nem sei há quanto tempo estou aqui falando com vocês, estou divagando. Acho que tudo é reflexão, não existe verdade pronta. A outra Aline ali que me pediu ajuda, que é quinquilheira, perguntou como desapegar disso. Acho que o segredo é realmente saber usar a tua lanterna, porque não existe verdade absoluta. Mesmo que tu procure terapia, o terapeuta não tem... Que bom, Simone. O terapeuta não tem a verdade pronta. Eu sempre falo que o bom terapeuta não vai te dar uma resposta, ele vai te dar muito mais perguntas. Muito mais. Ele vai te encher de questões, de pontos de interrogação. E tu é que vai saber a resposta. Nas mínimas coisas, tá? Nas mínimas coisas. Há um tempo atrás eu falava com uma paciente, por exemplo, que... Pra ter ideia, assim, ó, do apego do apego das respostas prontas e do que o terapeuta saber que não tem a resposta pronta e passar a bola pro paciente para que ele identifique a sua resposta, tá? Sou apegada em algo que não sei o que é, porque empaquei. Então, muito mais perguntas. O que será? Em que âmbito? Começa do macro e vai indo pro mínimo, né? Vai fazendo um funil. Eu falava com uma paciente e ela disse assim pra mim: ai, Lauren, sabe aquela angústia e aquela irritação? Parece que aquilo tá voltando. Era um sentimento que ela tinha há um tempo atrás. Primeira pergunta que eu fiz foi: tá na TPM? E ela disse: não, estou no meu ciclo menstrual. Eu falei: tá bem. Aí eu pensei e lembrei que quando ela planejava engravidar, na vez anterior, no momento anterior da vida dela, ela se sentia pressionada porque no período fértil. Então, eu respondi pra ela o seguinte: ok, então, vê se faz sentido pra ti. Estás no teu ciclo menstrual, significa que daqui uns dias estarás no teu período fértil. De novo, estás querendo engravidar. Estás te cobrando? Ela só me respondeu: bingo. Então, sou eu que tenho a resposta, gente? Não. A pessoa tem que se conhecer. Né? Não é mágico, não é rápido. Por isso que para isso que serve terapia. Para que tenha um período ali de aprendizado, de saber o manual da sua lanterna, né? Onde é que é o botãozinho de ligar? Onde é que é o botãozinho de foco agora da lanterna? Agora vamos filtrar ali, ó, né? O filtro, né? Por isso que eu disse, a gente começa no macro. Oi, Dona Vera. Dona Vera se transformou, né, Dona Vera? Achou a sua lanterna rapidinho. Já soube de várias notícias maravilhosas da Dona Vera. Então, assim... em que momento eu preciso focar? Sabe aquele... em vez de expandir, de estar com aquela lanterna assim no macro, focar aqui, naquele ponto. E aí identificar o botãozinho ali do manual, onde é que faz o foco, isso é terapia, gente. Só que a terapia bem feita é justamente isso. É quando as atitudes, o percorrer do caminho não é o terapeuta que faz, é o paciente. Onde o terapeuta consegue ensinar para o paciente como é que usa a sua própria lanterna para buscar dentro de si as respostas com amorosidade. Não funciona a martelada, tá? Ai, adoro falar com vocês. Não podia deixar de compartilhar
essas reflexões que estavam aqui borbulhando na minha mente. Um beijo grande e até a próxima. Eu não consigo estabelecer um horário, tá? Pra fazer. Eu faço quando tem intervalos ou também quando eu tenho essa chuva de ideias aqui. Mas em breve nos veremos. Beijo grande. Se desapeguem dos comportamentos doentios ou exagerados que vocês têm. Se desapeguem dos pesos extras. Beijão.